Então estamos ao vivo, telefone 3216-2828, né? O nosso e-mail está aqui, falandosc@tvcom.com.br, você pode interagir conosco. E seu marido ronca, você não ronca, a mulher só ressona, né, doutor Fernando? Vamos fazer o seguinte, antes da gente começar o bate-papo aqui sobre esse assunto, a gente vai acompanhar um VT do Fabiano Marques, que realmente fala um pouquinho, faz uma introdução desse nosso assunto. Vamos acompanhar juntinhos e a gente já volta para cá. O ronco é um sintoma de que há algo errado com a saúde. O construtor Wilson Guckert tem apneia. A doença traz falta de oxigênio. Por isso, ele só dorme com um aparelho que o ajuda a respirar. Quando não fazia o tratamento, o ronco atrapalhava a vida dele e da família. Antes eu não conseguia dormir. Eu acordava de 8 a 10 vezes na noite. No outro dia estava com sono, cansado. Chegou um certo momento que era impossível de dormir com ele na mesma cama. Ele teve que dormir num quarto separado e fechar a porta. Até meu filho, que dormia no outro cômodo da casa, também não conseguia dormir por causa do barulho que ele fazia. O administrador Lucas Macedo passa por problema parecido. Se eu não usar o aparelho, não fazer o tratamento, com certeza já teria morrido. Porque eu estava assim em 1 hora eu estava com 57 paradas respiratórias, dores nas pernas, no braço, no ombro, então muito difícil, sabe? À noite realmente era uma tortura. O ronco tira o sono de mais gente do que se imagina. Especialistas acreditam que 30% das mulheres adultas roncam. Entre os homens, o índice chega a 50%. Segundo esta médica, o ronco surge de vários fatores. O mais comum entre os adultos é a obesidade. Perto de 70% dos casos estão ligados ao excesso de peso. A obesidade ou sobrepeso leva a um aumento de gordura na região do pescoço, como aumenta no braço, na cintura, e isso leva a uma dificuldade de ventilação. O que pode ser feito para corrigir? Evitar a ingestão de bebidas alcoólicas quando dormir, manter horários regulares de deitar e levantar, refeições antes de dormir, evitar que sejam fartas, orientar a posição de dormir e perder peso. Para salientar que essa matéria é uma matéria de arquivo, já faz um tempinho, né? Mas a gente queria levar até você essas informações, porque é bem factual, né? Tem situações que se tornam meio que contemporâneas, né? Em relação ao sono, né, doutor Fernando? É isso mesmo, né? Como foi bem dito aí na reportagem, esse é um problema bastante frequente, né? Tem uma prevalência muito grande na população geral, 30%, 50% da população tem algum grau de ronco. E, como disse ali o repórter com bastante propriedade, o ronco é um sinal de restrição do fluxo aéreo durante a noite. Ele pode estar associado a uma doença grave respiratória do sono, chamada apneia do sono, ou não, mas é um sinal de alerta pra gente. Tá, mas quando a gente tá bem descansadinho, assim, que a gente dá uma roncadinha, não significa que o corpo já está relaxado ou é o contrário? O ronco, ele é porque a pessoa... A gente não precisa roncar para dormir, para dizer que está no sono profundo, descansado? O ideal é que as pessoas não ronquem, né? Não haja ronco. É claro que a gente está vivendo cada vez mais, as pessoas estão ficando com um aumento de peso muito frequente, uma obesidade muito importante. Então, hoje praticamente mais da metade da população está roncando, né? Mas o ideal é que não se roncasse. O ronco realmente é um sinal de restrição do fluxo aéreo. Mas como é que ele é, né? Você como otorrino, assim, o senhor, né? Como otorrino, como é que é produzido esse som? Porque eu fiquei dando uma pesquisada, assim, ele chega a uma altura de não sei quantos decibéis, assim. Temos de, às vezes, chega a ser agressivo para o nosso tímpano, né? Algumas pessoas produzem um ruído, né, no ronco de uma intensidade muito grande, realmente, tá? O ronco, de onde que ele surge? Ele surge da vibração das paredes da faringe, das paredes laterais da faringe, parede posterior, da base da língua, da úvula, que é a campainha que a gente vê no fundo da garganta. Então, quando existe uma redução do diâmetro da faringe, muito importante, a passagem do fluxo aéreo vai causar uma vibração desses tecidos moles da garganta, que é o que produz o ronco. Tá, então assim, por exemplo, no caso, é o nosso aparelho mesmo que provoca esse som. Exatamente. Quando ele relaxa. Quando a gente tem um relaxamento da musculatura, da parede da faringe, a tendência é que o diâmetro dela se reduza, ele diminua. E com a redução do diâmetro da faringe, as paredes começam a produzir uma vibração que produzem o som do ronco. Então, normal, vocês que fazem acompanhamento lá, né, no Instituto SOMED, né, as pessoas dormem, vocês monitoram as pessoas,
com aparelhos. A noite toda é um acompanhamento para verificar realmente se está com apneia ou não? Isso que você está se referindo é um exame. É um dos exames para detectar. Isso, é o principal exame, que é o padrão ouro para a detecção dos distúrbios respiratórios do sono, não só a apneia do sono, o ronco, né? Que é chamado de polissonografia. Na polissonografia, a pessoa vai dormir num ambiente controlado, que é o laboratório do sono, acompanhada por um técnico preparado para isso, e monitorizada desde a parte neurológica, a parte respiratória, cardiovascular, uma câmera infravermelho fica montada sobre o paciente a noite inteira e fica sob a supervisão de um técnico, né, que vai observar durante toda a noite se a pessoa teve algum evento respiratório, se ela tem quedas de oxigênio durante o sono. E é realmente esse exame que faz o diagnóstico da apneia do sono. E a gente estava conversando antes do programa começar e eu te perguntei assim, se tem cura. Aí tem aquela situação, é crônico. O que é uma situação crônica? É para toda a vida, né? Você tem que conviver, é isso? De uma forma mais tranquila. O ronco e a apneia, em geral... Não tem um remedinho assim, né? Não tem remédio. Ele é uma doença crônica progressiva. Quanto mais tempo se passa, mais a musculatura da faringe perde o tônus, perde a força muscular, aumenta a flacidez e a tendência é a doença sempre piorar. Existe cura? Não existe uma cura, né? Alguns pacientes, em alguns casos, pacientes jovens, pacientes magros, em que um fator anatômico obstrutivo, ou seja, amígdalas muito volumosas... É questão de fisiologia, né? Da própria pessoa. Se o paciente, em especial, tem uma questão obstrutiva muito importante, alteração crânio-facial, ou nariz muito obstruído por alguma doença própria do nariz, ele pode praticamente se curar do problema fazendo um tratamento cirúrgico, né? Mas essa é uma exceção. Em geral, o problema é crônico, progressivo, relacionado principalmente ao tônus da musculatura, e como a doutora Vânia falou ali na reportagem, a obesidade também é muito importante. Então, a cura realmente é bem difícil. Você trouxe uns vídeos, né? Para nos ajudar a exemplificar, porque quem convive com ronco sabe muito bem do que a gente está falando, né? Mas, assim, na questão orgânica mesmo, ele tem todo um processo. A gente pode rodar, Cíntia, já? E a gente vai explicando aqui essas informações, porque até esse vídeo tem até um som, acho que é um som bem característico. A gente pode soltar para ver o processo de... Tá carregando. Já tá roncando. Tá. Snoring can be deadly. Esse vídeo aí, Naya... Tá em inglês esse material tá em inglês. Esse vídeo é para ser visto pelo paciente roncador. Nossa, porque isso assusta, né? O paciente que ronca, ele vem ao consultório achando que não tem nenhum problema. Quem traz normalmente é a esposa, um familiar que está preocupado com a situação dele, né? Então, ao assistir esse vídeo, ele toma realmente conhecimento da dimensão do problema dele. Então, é um vídeo assustador. O paciente tendo uma apneia ali bem dramática, uma apneia bem importante, bem prolongada. Quer dizer, o paciente para de respirar durante a noite, pelo menos 10 segundos. Ai, não, eu vou até pedir, doutor Fernando, para a gente colocar no ponto de novo para a gente rodar. Aí eu vou ficar quietinha e a gente precisa ouvir um pouquinho aqui no estúdio para saber se ele está roncando ou não, porque eu não sabia se ele estava roncando ou não, mas ele devia estar roncando. Porque ele dá uma paradinha, né? Ele vem roncando, um ronco até bem intenso, e de repente tem uma apneia, ele para de respirar. A apneia é quando cessa. Exato, ele fica sem respirar durante vários segundos e ele tem um micro despertar, ele tem uma ativação cerebral, cortical, para voltar a respirar, até muda um pouco de posição ali, então é uma coisa bastante dramática. Acho que vai voltar pra gente aqui, vamos ver, doutor Fernando, pode rodar, Cíntia, já. Snoring can be deadly. Você vê, né, o tempo que ele ficou sem respirar? Aquela situação da data ali é complicada. E isso não, assusta mesmo. Em alguns pacientes não acontece uma vez durante a noite. Tá. Acontece várias vezes durante a noite, 30, 40 vezes por hora. Então é uma situação bem grave que tem que ser tratada, não pode deixar sem tratamento. Pois então, até a gente tem várias situações que a gente vai conversar aqui que a gente pode minimizar, né? Mas se a pessoa não trata, pode levar realmente a situações críticas como obstrução, né, cardiovascular, respiratória. A pessoa pode ter complicações bem graves, tá, Naya? A apneia do sono sem tratamento... Porque às vezes a gente acha que é uma coisa normal, entendeu? Mas não é. Pelo contrário, a gente tem que ter essa noção. O paciente que tem apneia do sono e está sem tratamento,
ele tem complicações imediatas, ou seja, que ele percebe logo no dia seguinte. É um sono de má qualidade, que vai dar sonolência durante o dia, vai dar indisposição durante o dia, uma sensação que dormiu, mas não descansou, que a gente chama de sono não reparador, né? Então, essas são as consequências já no dia seguinte. Mas a apneia do sono também tem consequências a longo prazo, que são as mais perigosas, que estão relacionadas principalmente ao sistema cardiovascular. Tá. Quem tem apneia do sono sem tratamento tem um risco muito maior do que a população geral de desenvolver hipertensão, de desenvolver doenças cardiovasculares, por exemplo, um infarto, um derrame, doenças cerebrovasculares. Tem uma tendência a ganho de peso por alteração de hormônios metabólicos, tá? E nos homens até a impotência sexual pode estar associada. Mas o que o organismo, né? De que forma essa apneia, ela mexe com o nosso metabolismo? Né? São vários mecanismos, tá, Naya? Alguns deles são hormonais. Existem hormônios da saciedade, por exemplo, que no paciente apneico eles não conseguem fazer a sua atividade, a sua ação nas células-alvo, que são as células adiposas, né, de gordura. Então esse hormônio chama leptina. O paciente apneico tem resistência à leptina. Então ele diminui muito a saciedade dele, come muito e acaba engordando. Então desenvolve um ciclo vicioso. Também a desoxigenação do sangue, até por causa dessas paradas respiratórias, também tem uma consequência cardiovascular bastante importante, tá? E além do tônus adrenérgico, o que quer dizer isso? O paciente, quando ele tem essa apneia, é como se ele tomasse um susto, né? Ele fosse ameaçado. Então o organismo acaba lançando mão de alguns mecanismos de aumento da frequência cardíaca, aumento da pressão arterial para se defender daquele insulto que está acontecendo. Perfeito, doutor Fernando. Assustador, né? Mas assim, as pessoas estão se tratando. Cada vez mais, né, Deixa eu Naya? fazer uma pausa agora, mas é bom saber essa questão, bom, até para o break, com um dado positivo. As pessoas estão tomando conhecimento que precisa ser tratado? Então, sim. Cada vez mais, antigamente, há 30 anos atrás, isso era muito folclórico, né? Então, você achava engraçado, achava que estava dormindo bem, porque estava roncando. Isso... Mas é engraçado ouvir, né? Eu já não acho mais engraçado. Até que você não consiga dormir do lado, né? Mas isso daí já vem mudando bastante, tá? Então, tanto que o pessoal tem falado, né? Tem descoberto as consequências, o pessoal está procurando tratamento. Alguns tratamentos que a gente vai ver no próximo bloco têm ainda uma certa resistência, mas isso tudo a gente está fazendo um trabalho bem importante. Bacana, que bom. Vamos fazer uma pausa, a gente já volta conversando sobre essa questão dos incômodos, né? Do ronco. Mas olha, como o doutor Fernando comentou, existem tratamentos e formas de você conviver com essa situação e ser mais feliz, né? Dormir bem, pelo menos. Já voltaremos, é rapidinho.